Nós constantemente estamos mudando. A cada momento vai tendo pequenas mudanças de situações, de acontecimentos. Momento por momento é sempre um relacionar novo com a realidade. Normalmente esse tipo de mudança passa despercebido, é tão pequeno, uma coisa tão simples e sutil que a gente nem percebe ocorrendo. Entretanto, tem aquelas situações onde as mudanças elas vão se acumulando, elas vão aglutinando uma nas outras. Então começa a se tornar algo mais plausível, algo mais palpável, denso. E é onde ocorrem as grandes mudanças na nossa vida. Essas fazem a gente ficar meio atônito assim com a realidade, meio que dá aquela travada, a gente não sabe muito o que está acontecendo, a gente meio que se vê surpreso com o que está acontecendo na nossa vida. E nesses momentos é quando a gente meio que se sente parado, a gente meio que silencia. Essas mudanças são tão grandes, às vezes elas são tão impactantes para a nossa realidade, que a gente não sabe o que faz, a gente fica literalmente estagnado no momento, tentando entender o que está acontecendo, tentando se adaptar às novas realidades. E é basicamente uma sensação como se a gente estivesse começando tudo de novo. É meio que um recomeçar de se relacionar com o mundo. Mas o interessante é que essa sensação ela traz uma quietude, assim, tipo, ele não é um abandonar o mundo, diferente, ele é tão entusiasmante que ele é um recomeçar de querer entender novamente, de querer começar tudo de novo, dá uma paz e uma sensação de espírito pleno. Isso é basicamente, acho que a grande sensação quando a gente tem uma grande mudança de impacto na nossa vida. Eu ia fazer um outro vídeo falando sobre 5 grandes hábitos, situações, ideias que mudaram a minha realidade, mas eu resolvi fazer outro vídeo agora no momento, porque eu acabei de terminar de ler o Siddhartha, do Hermann Hesse, e esse livro impactou o modo como eu penso e como tenho vivido a realidade em si. E ficou bastante na minha cabeça essa sensação, esse dilema entre o falar e o não falar, entre expressar e ficar quieto, silenciar. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo então. Quando a gente sente essas grandes mudanças ocorrendo na nossa vida, no começo talvez por ser o trilhar de um novo caminho, um recomeçar, a gente fica muito entusiasmado com o que está acontecendo. É literalmente a expressão, por exemplo, da carta do tarô do louco, que é o começo do trilhar. É tudo muito novo, é tudo muito entusiasmante, tudo é muito diferente, assim, tipo, a realidade, parece que a gente... Todo o filtro que a gente tinha sobre ela, todos são quebrados e começa tudo de novo. É como se a gente tivesse acabado de nascer para o mundo com uma perspectiva já acumulada sobre um entendimento pessoal, mas que todo o conectar novamente, ele parece novo, fresco, assim, tipo... É como se a gente tivesse iniciado tudo de novo, a realidade, só que com um acúmulo do que já aconteceu. E é bem interessante isso, porque normalmente a gente fica entusiasmado, a gente quer falar sobre essas novas vivências, novas realidades, nossas experiências que nós estamos vivenciando e tudo mais. A gente acaba falando demais, a gente conta nossas experiências, a gente conta nossos pensamentos, conta as mudanças que estão ocorrendo, a gente acaba falando muito, muito, muito. Mas percebo que isso normalmente ocorre quando é o começo, assim, tipo, tá começando ainda, tipo, a gente tá entusiasmado e muito em êxtase com essas mudanças, porque elas realmente impactaram a vida, tipo, ela realmente transformou o modo de pensar. E isso é interessante. Porém, conforme a gente vai passando mais tempo, se adaptando, se vendo quais são os impactos dessas mudanças que a gente estava sentindo até o ponto da real transformação, chega um momento que a gente simplesmente silencia. A gente começa a sentir, ponderar um pouco mais e entender melhor o que foram essas mudanças de fato, né? Qual é essa transformação que a gente está passando e depois desse tempo de acúmulo de novas experiências, como aquilo reflete pra gente, como a gente entende, compreende, traz um sentido para nossa vida. E acredito que nesse momento a gente fica quieto, a gente começa a querer sentir muito mais do que expressar, a gente começa a sentir muito mais o vivenciar
e o apreciar do que o querer contar. Porque a gente de fato percebe que a gente tá, tipo, trilhando uma coisa nova. E quando a gente tá começando algo, e quando a gente avança um pouco desse novo começar, a gente já não quer mais falar, a gente quer simplesmente sentir. E é normalmente onde tem aquela sensação de paz do caminho, assim, de começo. A gente tá amadurecendo as ideias, tá amadurecendo essa nova realidade, esses novos acontecimentos, esse novo viver. E a gente meio que dá uma parada pra essa questão de êxtase. E eu associo isso muito depois que a gente sente um pouco essa mudança, né? Desse vivenciar. E se colocar nesse entender, mostra o quanto a gente tá amadurecendo a ideia, mas também mostra como a gente vai vivenciar daqui pra frente essa nova situação. Eu não sei como eu vou explicar isso, como eu vou passar essa ideia. Enquanto eu escrevi o script, né, eu tava tentando criar uma resolução pra mim mesmo, porque é o jeito que eu consigo clarear um pouco minha mente e ajudar eu a compreender o que tá acontecendo comigo mesmo. E eu acabei tendo um overthink durante a escrita. Eu acredito que durante a gente vai amadurecendo na vida, essas mudanças elas vão cada vez mais tendo menos impacto. Não porque a gente vai ficando mais capacitado de viver a realidade, mas porque a gente vai se formulando e se fechando um pouco mais de uma noção do que é a nossa personalidade, do que nós somos. Por mais que a gente não vá tão a fundo nisso, querendo ou não, a gente entra num status de viver e de se torna a realidade, muito presos ao acontecimentos no qual a gente tem de coisas mundanas em relação à sociedade, como devemos viver, como vamos fazer para sobreviver. E isso vai gerando menos acúmulos de diferenciações, a gente vai acabar tendo menos surpresas sobre a realidade. Só que também quando acontecem essas mudanças que são às vezes abruptas ou muito fortes assim pra gente, que são realmente ressignificantes e transformatórias, elas acabam sendo muito mais intensas, porque elas acabam carregando, ao meu ver, um encargo muito maior de significados e de abandono sobre realidades e significações que a gente tinha no passado. Se a gente tivesse várias sequências de mudanças abruptas e muito intensas, assim, sobre o que é a nossa realidade, o nosso significado de estar aqui no meio, provavelmente a gente não ia ter uma coisa muito clara sobre o continuar de todas as coisas. Embora isso possa acontecer, dependendo do estado que a gente coloca, a gente acaba criando uma certa noção de personalidade e criando essa persona para o nosso pessoal de como ele enxerga a realidade, como que ele desenvolve esse pensamento sobre a realidade. E querendo ou não, a gente precisa desse tempo para conseguir entender um pouco melhor como se situar aqui. Por isso que eu acho que com o amadurecimento, né, com o entendimento melhor sobre si mesmo, ou com esse tempo vivido com si mesmo, essas mudanças vão sendo um pouco mais difíceis de acontecer, porém muito mais intensas. E aí eu tenho me deparado bastante com essa concepção da palavra samsara, que o Hermann Hesse vai explorando bastante no livro do Siddhartha. Como que ele chega nessa situação na vida dele, como que ele percebe todo esse vivenciar e essa negação que ele tem, se sentindo superior, porém vivendo cada vez mais intenso e envolvido nesse tipo de meio que anteriormente ele julgava como uma coisa ruim dos homens tolos que vivenciavam isso. Seres humanos que se entregavam ao prazer e amavam e sentiam paixões por coisas mundanas, desnecessárias, que só afogavam eles no esquecimento sobre si mesmo, confortando a mente e o corpo de uma forma que tornasse esse processo de viver algo muito mais fútil, de certa forma, meio que negando a si mesmo para não ter que encarar os próprios pesares sobre os próprios acontecimentos e o responsabilizar sobre as próprias ações. Entretanto, ele se vê jogado nesse meio, envolvido nisso, e eu percebo bastante que eu tô numa situação parecida, assim, tipo, embora eu não seja uma pessoa rica, não tenha uma vida cheia de prazeres que eu possa gastar e não me preocupar em gastar e recuperar e criar todos esses confortos materiais e tal, ter uma linda cama para poder sair e vivenciar os prazeres da carne e tal, embora não tenha tudo isso, eu ainda tenho os prazeres que eu uso e as situações que eu coloco para fugir da minha própria realidade. Isso tem me feito pensar bastante sobre como eu tenho fugido de mim e como isso está sendo incômodo no momento e como eu tô tentando ressignificar tudo isso.
Conforme eu fui percebendo essa minha entrega, esse meu entregar-se para o conforto e para situações mundanas, né? Eu acabei percebendo também que isso me incomodava de certa forma. E esse incômodo me fazia pensar e até me fazia, tipo, querer entender como que eu poderia sair disso. Eu já não queria mais estar nessa vivência, eu já não queria mais estar nesse tipo de situação, de ficar fugindo de mim mesmo, de me ficar colocando em volta de várias situações que me geram prazer, que me fazem esquecer sobre a minha própria realidade, sobre eu mesmo, sendo que tudo isso é sobre o conhecer e se aproximar cada vez mais de si, mais próximo do todo pessoal. Para mim esse é o propósito, é isso que eu crio como entendimento, é isso que eu estudo e isso que eu acho que deve ser feito como parte. Entretanto, nessa perspectiva de querer mudar essa situação e lendo essas coisas novas como Siddhartha, voltando a ler também Carl Jung e tal, percebi que eu meio que comecei a encontrar a paz e o sossego, assim, a tranquilidade na própria vida, o aceitar a si mesmo numa situação um pouco diferente. Eu não estava querendo ir tão profundamente de forma tão certeira e tão direta sobre o entendimento sobre mim mesmo através de palavras e compreensões cada vez mais complexas sobre a realidade dentro de uma construção de palavras, como se deveria ser, como não deveria ser, como que era para mim, como que eu analisava, como eu sentia, como eu descreveria isso tudo para mim e para os outros. Eu percebi que cada vez mais eu queria ficar quieto, me silenciar e ficar sentindo muito mais a realidade, percebendo o detalhe das coisas, a sutileza do todo, em toda a sua perspicácia, dentro da perspectiva qual que era a singularidade de cada coisa, qual era a beleza que eu conseguiria ver em cada coisa, como que eu me sentiria bem e uno com o ambiente. E aí eu percebi que isso estava menos nas minhas palavras, mas na minha ação simples e sutil de ser algo a mais ali em volta do meio, participante do meio, sem ter quebras e travamentos para que ocorra essa troca tipo de essa simbiose, toda essa relação com tudo que ali existe. E foi onde eu realmente pude sentir mais, assim. Eu lembro que eu estava lendo Siddhartha na praça, ali depois do almoço, no trabalho. Eu li uma passagem que para mim foi muito forte e importante, assim, de ser percebida na hora. E eu simplesmente parei, sentei ali no banco, fiquei olhando a árvore, as folhas caindo, as flores brotando. E aí foi onde eu senti uma paz, assim, tipo, parecia que eu tava me dissolvendo com o ambiente, parecia que eu não tava mais vivendo, assim, que eu não tinha mais a minha mente se colocando nas coisas. E isso foi muito interessante, assim, tipo, eu senti isso poucas vezes na vida e não foi de uma forma, tipo, intencional pessoal, foi porque decorrência de outras situações. E nisso, esse vivenciar simples, esse sentir essa quietude na alma, esse não desespero de querer compreender e entender, de criar um certo nível de controle sobre a realidade, e de criar um certo nível de entendimento para se sentir bem consigo mesmo, como se fosse um grande sábio sobre o meio, ou sobre as coisas. Eu comecei a me questionar se eu quero continuar fazendo isso, se eu quero, sei lá, me expressar para a realidade, se eu quero continuar fazendo vídeos, se eu quero continuar escrevendo texto, se eu quero continuar fazendo fotos e expor ela pro mundo, expor o meu pensamento, como eu vejo. Mas a questão é que, independente se tem um caminho que eu queira escolher, ou tem um caminho que eu vislumbre, um caminho que alguém me diga, não tem certo e errado, não tem um predominante sobre o outro, não tem um que é melhor e um outro que é pior. Tudo bem que para cada personalidade vai ter caminhos mais adequados, por causa que cada um é uma singularidade dentro do meio. Entretanto, o modo como eu enxerguei o entendimento é porque eu vivi aquilo. E como a pessoa vai chegar sobre o entendimento sobre a mesma coisa que eu tô tentando visualizar também, não vai ser o mesmo que eu. E é aí que tá, tipo, eu posso ensinar, eu posso passar minha perspectiva, eu posso tentar criar algum valor do que eu tenho de mim, sobre o que eu construí comigo mesmo, e tentar levar isso pros outros para que elas possam tentar, através dessa perspectiva e desse atravessamento de um assunto, ela tentar perceber por ela mesma essa realidade e criar esse pensamento. Então, eu sei que tem um valor, eu sei que tem um entendimento, assim, que me interessa, que é levar isso. Entretanto, eu não posso fazer nada sobre a realidade do outro, né? Eu nem quero fazer. Tudo que eu posso é expor uma situação e expor meu pensamento. E qual é a necessidade de tudo isso? Mas do que seria a vida humana dentro dessa perspectiva através de um eu, se não fossem nossas limitações e nossas dificuldades?
esse desprendimento que a gente vai ter de solução para tudo vai acontecer em algum momento. A paz a gente vem, a gente sente, a gente não precisa entender ela, não precisa criar ela. Ela acontece. E é muito bom quando acontece. Espero que esteja em paz. É isso. Acho que ficou longo.